Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de geografia do quarto ano, livro Encontros, na página 10 e 11, nós vamos estar falando sobre o Brasil em mapas. Estou na página 10 e na página 11. Nessas duas páginas, neste capítulo, nós vamos falar sobre a divisão do Brasil em mapas. Existem diversos tipos de mapas, gente. E um dos principais, que a gente tem mais contato, que são os que aparecem mais em previsão de tempo, etc., assim, é o mapa da divisão política. Divisão política nada mais é do que o Brasil, o país, dividido por estados, que nos mapas são chamados de unidades da federação ou unidades federativas, tá? É a mesma coisa. Unidades da federação, unidades federativas e estados querem dizer a mesma coisa, tá? Então, e esse mapa que mostra o Brasil todinho dividido, nas unidades federativas, nos estados, ele chama-se mapa Brasil político, tá? Então, esse é um mapa que mostra todos os estados, todos os seus limites, os estados vizinhos, todos os estados que formam o nosso país. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, a leitura informativa do texto, do mapa do Brasil político. E na página 11, nós vamos conhecer o mapa do Brasil físico. O mapa físico do Brasil nada mais é do que o mapa que mostra o relevo, tá? O relevo do nosso país. As partes mais altas são as montanhas, os morros. Depois nós temos os planaltos, as planícies, as depressões. Então, é um mapa físico, ele mostra as altitudes do nosso país, as partes mais altas, as partes mais baixas, Inclusive, tem uma atividade aqui, a número 2, que está perguntando para vocês citarem, localizarem no mapa, ou quem já sabe, escrever o nome do pico de maior altitude do território brasileiro. Então, se vocês, maior altitude é o pico, é o ponto mais alto, de maior altitude que tem no Brasil. Então, vocês podem observar que tem esses nomes pequenos aqui, e todos têm a altitude desses picos, Picos é o ponto mais elevado de uma montanha. São os pontos mais altos, do relevo brasileiro. Então, vocês podem pesquisar aqui, esses nomes e a altitude deles. O que for de maior altitude é o que vai ser a resposta da número 2. Quem já sabe, ótimo. Quem não sabe, vale pesquisar. E quem, de repente, tiver dificuldade, porque são umas letrinhas tão pequenininhas, os números também tão pequenininhos, que de repente, se quiser pesquisar no Google o nome do pico de maior altitude do Brasil, pode pesquisar também, tá? E aí, continua a leitura informativa. Aqui vem mostrando um outro tipo de mapa, que é o mapa do Brasil, principais aeroportos. Esse é o título do mapa. Então, se eu olhar para esse mapa aqui, eu vou estar sempre pesquisando, vendo a localidade dos principais aeroportos que tem no nosso país. E também os lugares onde eles estão, a movimentação desses aeroportos através da legenda, tá? Então, os mapas que vocês vão ver neste capítulo são 3, Os 3 mapas do
Brasil. Cada um vai estar mostrando um título diferente, vai estar mostrando algo diferente. Aqui é o Brasil político, que é o Brasil dividido em estados, em unidades federativas. Este é o Brasil físico, que mostra o nosso relevo, né? Os pontos mais altos e mais baixos do relevo brasileiro. E depois um outro tipo de mapa, que é o Brasil principais aeroportos. E para terminar, nós temos a questão 3, que vocês vão comparar os mapas desta página, né, destas duas páginas, e vão responder as questões. A questão A, qual é a principal semelhança entre os mapas, entre esses 3 mapas? Qual é a principal semelhança? Uma dica: todos eles estão mostrando uma única localidade, um único país, né? Essa é uma semelhança, certo? Aí vocês vão responder aqui. Lembrando que respostas sempre se inicia com letra maiúscula, tá, gente? Não se esqueçam disso. E outra coisa, nome do país também sempre com letra maiúscula, tá? E a letra B, vocês vão dizer qual é a principal diferença entre eles. Qual é a principal semelhança? Que todos eles estão representando o Brasil. E a diferença entre eles? Qual que é a principal diferença? Só de olhar a gente já percebe, né? Cada um está passando uma informação diferente. O mapa político, né? Ele está mostrando uma informação diferente. O mapa físico e o mapa de principais aeroportos. Então, cada um está transmitindo uma informação diferente, né? Cada um está mostrando uma particularidade do nosso país em mapas, tá bom? Então, esta é a aula de hoje, desta semana, né? Da matéria de geografia. E também não se esqueçam de assistir o vídeo, tá? Esse vídeo que a tia vai mandar também para a aula dessa semana, ele é bem interessante e ele fala também dos tipos de mapas, tá? Que agora no 4º ano, 5º ano, vocês vão estar trabalhando bastante sobre mapas. Então, estes aqui são os principais, né? Principalmente esse que eu tô mostrando agora, o Brasil, a divisão política, né? Depois também tem o Brasil regiões, que também é um mapa que aparece muito, né, na previsão do tempo, quando tem alguma reportagem, geralmente eles mostram em que local, né, do país, do nosso país, que está acontecendo tal fato, tal, né, tal episódio. Então é bom a gente conhecer também o mapa do Brasil regiões, mas daqui a alguns capítulos a gente vai estar vendo sobre ele. Mas por hoje são só esses 3 tipos aqui, tá? O mapa político, o mapa físico e o de principais aeroportos. E essas 3 questõezinhas para responder, tá bom? Lembrando mais uma vez que quem tiver dificuldade de localizar o pico de maior altitude do território brasileiro, que são esses nomezinhos aqui, vocês vão olhar o que tem, o que for mais alto, o que for tiver maior altitude, vocês vão colocar o nome dele aqui com letra maiúscula, tá? Porque o pico, ele vai ter um nome, e esse nome é um nome próprio, então tem que ser com letra maiúscula, tá? E essas 2 questõezinhas aqui também, bem simplesinhas, que dá para vocês observarem bem e dizer o que eles têm de semelhança e qual é a principal diferença entre esses 3 mapinhas, ok? Assistam ao vídeo também e boa aula. Até a próxima semana. Beijos, crianças. Tchau!